Oi amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Para quem tá chegando agora, eu sou a Larissa e sejam todos bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu tava curtindo alguns comentários lá do meu último vídeo e eu recebi um comentário bem legal assim e eu quis vir compartilhar com vocês um pouco. No comentário fala que eu fui mãe, tipo, na adolescência ainda. Eu fui mãe aos 18 anos, né? Que eu comentei aqui com vocês e não foi fácil. Eu acredito que pra muita gente que foi mãe nova também, né? Eu e o Gustavo, nós fomos pais, né? Muito novo, no caso, né? Hoje em dia é normal. Tipo, não é normal, mas é normal. A gente vê tantas meninas, né? Assim, com seus 15, 16 anos que são mães, né, novas. Eu também tenho na minha família, minha irmã Laís, ela foi mãe aos 14 anos de idade, mas ainda ela é casada até hoje, né, com o pai dos filhos dela, como eu e o Gustavo. Eu fui mãe nova e a gente vive junto ainda, né, tem um relacionamento até hoje. Tem muitas moças, né, que são mães novas e às vezes não está com o parceiro certo, né? E acaba como é que eu posso dizer? Não tendo um relacionamento e vem, tipo, a briga de sempre, né? Que o filho sempre é da mãe. Tem pais que ajudam, claro. O filho é do pai enquanto o pai e a mãe ainda são casados. Se separam, é aquela briga. E hoje eu vim compartilhar com vocês, né? Como foi a minha maternidade. Como foi quando eu descobri que estava grávida da Emily e até os dias de hoje, né? Eu conheci o Gustavo, o meu marido, foi num final de ano, no Natal. Isso há 10 anos atrás. Esse ano, faz 11 anos que a gente tá junto, né? E foi há 10 anos atrás, eu conheci o Gustavo. A gente namorou por um ano, mais ou menos, um ano inteiro. E no decorrer, a gente não morava junto, nada, nós éramos adolescentes, né? Eu conheci o Gustavo com 17 anos e a gente era adolescente, ele tava ainda na fase de conseguir emprego e tal, né? E eu tinha acabado de terminar meus estudos e tipo, o filho não passava pela cabeça, né? Aí nós namoramos um ano inteiro e nesse período eu cuidei da avó dele, que estava acamada, né? E eu comecei a passar muito mais, assim, horror de mal. Eu comecei a passar, tipo, muito mal mesmo, né? E eu fui no médico, né? A médica ainda me falou que eu tava, de tanto mal que eu tava passando. E também nem passou pela minha cabeça, tipo, de pensar em menstruar. A menstruação estava atrasada, nem passou pela minha cabeça, em nenhum momento. Aí eu fui no médico e a médica falou pra mim que eu estava com gastrite nervosa. E e eu passando mal e ficou com a tal da gastrite nervosa. E a gente tratando, né, da tal da gastrite. Aí um dia, como não passava mesmo, e eu todo dia passando mal, nossa, mal mesmo, acho que peguei até um trauma de tanto mal que eu passei. Aí um dia eu peguei e fui aqui na minha cidade, eu passei no pronto-socorro. Aí eles me deram um papel, o médico palpou minha barriga e tudo. Ele me deu um papel que tava escrito sabe lá Deus o que, e mandou eu encaminhar no posto. Eu peguei e fui no posto, a moça leu o papel e falou pra mim fazer um teste de gravidez. Fiz o teste e voltei no posto na parte da tarde. Nesse período, né, como eu com o Gustavo só namorava ainda, ele morava na casa da mãe dele, eu morava na casa da minha mãe. A maior parte do tempo, praticamente, eu ficava, assim, junto com ele. Ele trabalhava no hospital aqui, né, da cidade, e eu ficava lá na casa dele, assim, normal. Aí, eu fui no posto, na parte da tarde, pegar o resultado do exame. A enfermeira, Fernanda, ela veio e falou bem assim, a gente falou, né, que tinha ido lá ver o resultado, a gente entrou lá na sala, ela falou assim, está mais do que grávida. Ela falou assim, vamos agendar uma consulta e a gente vai, porque você está grávida e está muito grávida. Falou assim. Peguei e assustei, né? A minha irmã Laís estava junto comigo nesse dia, né? Pegou e ligou pro Gustavo, ele estava na Santa Casa, no trabalho dele.
E contou que eu estava grávida. A reação dele foi assim, aham, tá bom, só. Tipo, mais nada. Já, tipo, ai meu Deus, agora só o que falta é ele pegar e, tipo, a gente se largar e pronto, e acabou. Eu até vou deixar umas fotos aqui, eu não tenho muitas fotos da minha gravidez, mas eu vou deixar umas fotos aqui de como foi, tipo, a Emily bebezinha, eu e o Gustavo. Vou deixar umas fotos aqui, tá? Pra vocês verem, passando por aqui. E, tipo, eu fiquei apavorada, porque daí ele só falou, aham, tá bom. E mais nada. Falei, Jesus da glória. Aí, de começo, a gente não contou pra mãe dele, porque a mãe dele, minha sogra, no caso, ela tem 2 filhos homens só, e a minha mãe é mãe de 4 mulheres. Como a minha irmã Laís foi mãe nova muito cedo, pra minha mãe, tipo, foi normal, né? E a mãe dele não aceitava muito, nem acho que o nosso relacionamento ela não aceitava muito. Até eu não me dou muito bem com a minha sogra. Ela é, assim, o relacionamento é ela no canto dela, eu no meu canto, pronto, e acabou. Aí a gente ficou com medo, né, de contar, tipo, pra minha sogra. A minha mãe falou bem assim, se ela não vai ser avó, eu vou ser avó e pronto, e acabou. Simples assim, minha mãe falou assim. Até quem acabou contando pra ela que eu estava grávida foi a minha mãe, né? Tipo, a minha mãe, ela é uma pessoa... A minha mãe, ela super entende, ela nunca proibiu com minhas irmãs de namorar, nada. Desde que ela soubesse com quem a gente estava... E tinha que ser, tipo, mais ou menos nos olhos dela, na vista dela. E ela sabendo com quem a gente tava, tudo bem, né? Porque caso engravidasse, ela saberia de quem cobrar depois. Como foi, né? Aí, tá. Passado, minha sogra ficou sabendo. Querendo ou não, ela teria que engolir, né? Já tava feita a criança e tudo bem. Aí eu comecei a fazer o pré-natal, eles me encaminharam pra fazer a ultrassonografia, né? A ultrassom. Eu lembro, foi eu, Gustavo e a minha irmã Laís, a gente foi fazer a ultrassom. E na primeira ultrassom, o médico que fez foi o Dr. Ivan, aqui. Na primeira ultrassom já até mostrou o sexo do neném, que era menina, né? Ele falou assim, aqui tem, tipo, falou 2 hamburguinhos, ele falou, ó, menina, na minha primeira ultrassom. E daí ele foi falar de quanto tempo tava. Eu já estava grávida de 5 meses, quando eu descobri que estava grávida da Emily. Eu estava grávida de 5 meses. E eu não tinha barriga de nenhum lado. Hoje eu tô bem gordinha, né? Mas eu não tinha barriga, não tinha nada. Eu ia na academia com o Gustavo e eu não tinha barriga, gente. Eu não tinha nada mesmo. Eu tava só, assim, o pó da rabiola. E já tá, tipo, já tava de 5 meses a minha gestação. Tipo, a minha gravidez foi tão rápida que eu descobri que já tava grávida de 5 meses. 4 meses depois a Emily nasceu. E aí virou, né, aquele rebuliço todo, porque faltava 4 meses pra Emily nascer e não tinha nada, porque eu nem sabia, né, que estava grávida até então. Aí, graças a Deus, deu tudo certo, né, e a gente conseguiu as coisinhas pra Emily. Como eu falei que eu cuidava da avó do Gustavo, eu cuidei dela por até certo ponto, e daí ela veio e faleceu, né. Aí, como a casa dela, aqui na minha rua mesmo, onde eu moro, é a casa onde a minha sogra mora hoje. Como a casa dela tinha ficado vazia e eu tava grávida, o Gustavo tinha o emprego dele, a tia do Gustavo, falou que era pra gente ficar lá na casa. A Emily estava chegando, né, eu estava grávida, a Emily logo nasceria. E era melhor que eu e o Gustavo ficasse ali, porque a gente não tinha, né, a gente tinha virado uma família, a gente tinha que viver ali. Aí a gente foi morar ali, a gente ficou ali e os pais deles, do Gustavo, pagavam aluguel, né, na época. E aí a gente ficou ali, a gente tava planejando o quarto, tudo pra Emily. Aí, determinado dia, a mãe do Gustavo ligou e eles estavam de mudança ali pra casa, tipo, assim, sabe? E eu e o Gustavo morava ali, a gente tinha as nossas coisas, né? E ela pegou e tá certo, é casa da mãe dela e tudo, mas não foi nada planejado. E ela pegou e eles mudaram ali pra casa, sabe? E tipo, nossa, a Emily tava pertinho de nascer, gente. Até meu cunhado, ele ficou dormindo ali, a casa é de 4 cômodos, né? E meu cunhado, na época, ele ficou na sala, dormindo na sala. Tipo, eu tinha geladeira daí, que era da avó do Gustavo mesmo, né? Que a Maria tinha dado. E a minha vizinha tinha pago pra arrumar o motor, porque a geladeira estava congelando. E daí a mãe dele pegou e vendeu, tipo, tudo. Vendeu. Simplesmente assim. E a gente foi ficando, né? Com, assim, né? Foi ficando. Aí a Emily nasceu em abril.
tava um frio no mês que a Emily nasceu. Antes do dia que a Emily nasceu, eu me internei, né, pra ganhar a Emily, porque eu tenho, até hoje, né, eu tenho pressão alta. E daí eu tava com a pressão alta, eles me internaram. Eu fiquei 12 dias internada, até a Emily nascer. Aí, a Emily nasceu no dia 30 de abril, até mês que vem é aniversário dela agora. Aí, a Emily nasceu no dia 30 de abril. E, gente, estava um frio. Nossa, era um frio que, assim, doía. E a Emily nasceu de parto cesárea. E tava frio. Nossa Senhora, eu quase morri. E ali, onde a gente morava, a casa era de... Como é que eu posso dizer? Não é totalmente de material. Tipo, 2 paredes assim são de material e a casa era de madeira. E aquela parede de concreto era tão gelada, sabe? E aquilo doía, sabe? O frio. E a Emily chorava tanto de noite, eu não sabia se era frio, o que era, eu não conseguia levantar. O Gustavo dormia a noite inteira e eu não conseguia levantar por causa do corte, né, da barriga, e a Emily chorava. Ai, e aquilo foi me corroendo, sabe? Ai, e tanto frio quanto chuva tinha também, naquele mês que a Emily nasceu. Eu acho que os primeiros 15 dias, eu acredito que pra todo mundo seja, assim, complicado, né? Pra todas as mães, as mãezinhas, seja bem complicado. E, graças a Deus, a parte do recém-nascido, né? Com muita fé em Deus, a gente venceu, né? E a gente morou daí ali junto com a minha sogra durante pouco tempo, né? Não dá certo, né? A gente... várias famílias numa casa só e não deu certo. Aí eu fiquei uns dias na casa da minha irmã, logo que eu saí dali. Aí tinha lá perto da casa da minha mãe, tinha uma casa pra poder alugar. E a gente alugou aquela casa, mas eu vivi lá perto da minha mãe 3 meses só. E vim morar aqui próximo daqui. Porque daí eu trabalhava numa pizzaria aqui em cima, né? E a gente viveu ali. Daí só viveu eu, o Gustavo e a Emily, né? Falando sobre a maternidade, né, da Emily, não achei que foi uma criança, assim, difícil de lidar, não foi, graças a Deus. Ela não teve problemas, né, de saúde, assim, quando nasceu, quando ela era pequenininha, né, ela comia de tudo. Hoje é muito difícil, a Emily não come quase nada, ficou bem enjoada ela pra poder comer. E... acredito que a parte mais difícil pra mim, né, na maternidade foi enquanto a Emily recém-nascida, né, que eu acho devido à cesariana, né, que eu ganhei ela de cesariana, acredito que por isso foi o meu maior desafio. Pelo corte, né, eu tinha sobrinhos, né, eu trabalhei de babá também e sabia cuidar de criança. Mas eu acho que devido ao corte da cesárea, pra mim foi muito difícil, gente. E eu não tinha a minha mãe por perto, sabe? Porque a minha mãe morava longe e era um pouquinho mais complicado pra ela vir até ali. E nos primeiros dias, tipo, a minha sogra que ajudou e tal. Só que daí pra mim teve um dia que foi a gota de água, sabe? Porque a Emily era bebê e ela tinha saído e daí... a Emily tinha que tomar banho. Eu peguei e dei banho na Emily, né? Daí ela chegou e falou assim, mas quem mandou? Tipo, você dá banho na Emily? Eu falei, opa, não existe isso. Quem mandou? É minha, então eu vou dar banho nela do jeito que eu achar que eu deva fazer. Então eu dei banho a minha filha e pronto, e acabou. E daí a Emily já tava maiorzinha e na casa de fulano de tal, que é parente dela, né? Os familiares chamam assim, ai, de mãe fulana, mãe e sendo avó, sabe? E ela queria ensinar a Emily a chamar ela de mãe Jaque. Não, falei, não, opa, não. Pra mim, eu não tenho nada a ver com a vida dos outros, né? Na casa de qualquer um, pode chamar de mãe do que quiser. Falei, já aqui não. Falei, não, eu não aceito nem que a Emily chame a minha mãe de mãe. Vou dizer minha sogra, vou deixar a Emily chamar minha sogra de mãe? Não. E o Gustavo concordou comigo. Ele falou, eu sou a mãe, eu tenho autoridade, eu mando, eu faço o que eu achar que devo. Pra mim, essas foram as coisas mais difíceis, sabe? De ter que ficar debatendo com os outros, como que eu ia criar, o que eu ia fazer, o que eu não ia fazer. Isso pra mim foi, eu acho que uma das coisas mais difíceis que eu achei. E agora, hoje a Emily tá maior, né? E vai fazer 9 anos. Tudo que ela acha, assim, quando os outros falam pra ela, principalmente ali na casa da avó dela aqui, que ela não tem tanto contato com a minha família, né? Porque minha mãe mora longe.
Tudo que acontece lá, ela vem e me conta. Ela vem e fala pra mim, isso. E tudo que, tipo, se é certo, eu falo pra ela, faz. Se não é certo, ela não faz. E tudo bem. E agora, né, que ela está grande, ela está na fase aborrecente dela, né, que ela... Toda criança tem essa fase que se manda, que não manda, que faz, que não faz, que retruca, que não retruca. Isso também tá sendo agora novo, né? Muita novidade. E por enquanto eu tô, né, tô na luta, tô lutando. Não vou deixar se mandar tão cedo, né? Eu falo pra ela esses tempos atrás, esses dias, né? Ela anda querendo ir pra escola sozinha, não é longe. Mas eu falei pra ela que enquanto, né, eu não faço nada. Falei, enquanto força eu tiver e saúde Deus me der, eu vou levar ela na escola. E quando eu não puder levar ela na escola, ela vai de van. E nessa parte ela tá querendo ir sozinha, ela quer vir da escola sozinha e eu ainda não é a hora, né? O mundo hoje em dia tá muito feio e eu falei pra ela que não vai vir da escola sozinha. E estamos lutando, né? E esse foi o meu relato, né? Como eu achei muito interessante o comentário da minha inscrita aqui. Gostei bastante, né? Disso. Esse foi o meu relato da minha maternidade, como foi. Se vocês quiserem, deixem nos comentários aí pra gente compartilhar, né, como foi a maternidade de vocês e os pontos críticos, né, da maternidade de vocês. E o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar o seu like. Comentários ajudam muito também. E até um próximo vídeo. Tchau!